Então vamos para a nossa segunda parte da aula, introduzindo a lógica clássica. Vocês com certeza notaram que a lógica aristotélica, né, embora seja uma contribuição fenomenal para a filosofia, uma das maiores contribuições de Aristóteles, sem dúvida, é bastante limitada, né? Nós trabalhamos com enunciados da forma sujeito e predicado. Mas com isso nós deixamos de lado uma série de outros tipos de expressões linguísticas. Por exemplo, está chovendo, Maria vai e Pedro não vai, faz calor e faz sol, etc. E talvez o traço mais limitador da lógica aristotélica, se vocês notaram, é porque ela opera com um número extremamente reduzido de formas de argumentos válidos. Então, a lógica aristotélica é importante para a história da filosofia e foi bastante longeva, indo até Kant, podemos dizer, sem nenhuma discussão sobre a necessidade de se criar uma lógica diferente. Porém, depois de um período da matematização da lógica, com Boole, isso em meados do século XIX, foi bastante ampliada a possibilidade de construção de outras formas válidas de argumentos. No entanto, o autor contemporâneo, século XX, que ampliou de forma significativa os estudos em lógica foi Gottlob Frege. Frege estava preocupado em desenvolver e colocar sua atenção em demonstração, ou nas demonstrações das proposições matemáticas. Mas para levar a cabo o seu projeto de fundamentação da aritmética, o Frege acaba contribuindo com um estudo sobre o modo como tais proposições poderiam ser provadas por meio de regras de inferência adequadas e simples, o que resultou na construção de um cálculo que constitui o pilar da lógica, que passou a ser conhecida por nós como lógica clássica, ou lógica matemática, alguns autores vão chamar, se comparada com a lógica tradicional, a lógica aristotélica. Este cálculo foi o chamado cálculo de predicados. O cálculo de predicados, assim como o cálculo proposicional, que é uma parte menor da lógica clássica, que será objeto de investigação dos estudiosos em lógica clássica. É claro, vocês podem observar o cálculo de predicados nesse círculo que agora entra no diagrama aí ao lado para vocês. O cálculo maior da lógica clássica é o cálculo de predicados, também conhecido como cálculo quantificacional clássico. E lá dentro dessa circunferência maior, vocês percebem uma circunferência menor, que é a representação do cálculo proposicional. São diferentes linguagens, estão associadas. É claro, é possível que nós comecemos, como faz, por exemplo, César Mortari no livro Introdução à Lógica, a estudar a lógica clássica partindo do cálculo de predicados. No entanto, é bastante mais difícil e talvez do ponto de vista didático sempre seja interessante trabalharmos na perspectiva de um cálculo menor, o cálculo proposicional clássico, e depois, posteriormente, vocês podem continuar os estudos aproveitando aquilo que estudaram no cálculo proposicional clássico para estudar o cálculo de predicados. Muito bem. A motivação principal para os estudos dessas linguagens artificiais, que agora nós estamos chamando de cálculos, embora haja um certo parentesco com a matemática, eu não gostaria que vocês pensassem por essas linguagens formais, serem chamadas de cálculo, que elas são linguagens matemáticas, não são, elas são linguagens de raciocínio, elas são lógicas. A motivação principal é a possibilidade que nós temos com esses estudos de evitarmos problemas de ambiguidade que são característicos das linguagens naturais. Então, nós vamos traduzir
Essa é a ideia básica das linguagens naturais, como o português, para linguagens formais, como o cálculo proposicional clássico ou mesmo o cálculo de predicados. É claro, vocês vão notar que as linguagens naturais são bastante mais amplas em termos de conteúdos, em termos de regras, em termos de possibilidades de combinação que formam sentenças muito diferentes, né, do que as próprias linguagens formais. As linguagens formais são linguagens mais limitadas. No entanto, ainda assim, nós teremos vantagens no que diz respeito a minimizar uma série de problemas que podem surgir, isso vocês vão observar nos seus estudos em filosofia, que poderão surgir em virtude do mau uso da linguagem natural, que acaba nos confundindo, nos trazendo certos problemas que uma análise lógica da linguagem nos permite evitar. Observem agora a frase que está aí no monitor. João viu Maria no parque com o telescópio. A pergunta que eu faço para vocês é, observem, João viu Maria no parque com o telescópio. Ela não está pontuada corretamente. Não estando pontuada corretamente, ela é ambígua. Eu poderia perguntar para vocês, quem está com o telescópio? Alguns diriam, é João. Por quê? João viu Maria no parque com o telescópio. Outros diriam, não, João viu Maria e Maria estava no parque com o telescópio. E nós temos essa situação ambígua, difícil de identificar quem estava com o telescópio em virtude de um vício, digamos assim, da linguagem natural. A lógica clássica, como linguagem artificial, é muito influente e difundida mesmo nos dias de hoje. Embora seja um sistema, né, um sistema de lógica entre outros sistemas rivais e ou complementares de lógica que nós encontramos na fortuna crítica na filosofia e que tentam cumprir outras funções que não essa função da lógica clássica em particular. Se vocês quiserem ler um pouco sobre a relação da lógica clássica e outras lógicas não clássicas, ou extensões da lógica clássica também, leiam um capítulo do livro Filosofia das Lógicas, da Susan Haack, que está traduzido para o português e trata justamente disso, tentando mostrar diferenças entre lógicas clássicas e lógicas não clássicas. Ok? Bom, como eu dizia para vocês então, do ponto de vista didático, é melhor nós estudarmos o cálculo proposicional clássico para aprendermos a lidar com uma linguagem formal para depois estudarmos o cálculo de predicados. Mas essa é, repito, né, uma escolha realizada do ponto de vista didático. Não que nós não possamos começar estudando a lógica clássica partindo do seu cálculo maior, o cálculo de predicados. Muito bem. O cálculo proposicional clássico, portanto. As linguagens proposicionais e o CPC, cálculo proposicional clássico, de forma particular, são subconjuntos de linguagem de primeira ordem e podem ser definidas da seguinte maneira. Essa definição que eu vou ler para vocês aqui é do professor César Mortari, Introdução à Lógica, 2001, página 129. Ok? Uma linguagem proposicional é um subconjunto da linguagem geral do cálculo de predicados, que contém apenas os símbolos dos operadores, os parênteses, que são os nossos sinais de pontuação para escrevermos o logiquês, e na qual todas as constantes de predicados, das quais há ao menos uma constante de predicado, são letras sentenciais. Então vejam, o cálculo proposicional é um subconjunto da linguagem geral do cálculo de predicados e vai envolver o quê? Símbolos dos operadores, os parênteses, que são sinais de pontuação, e
Todas as constantes de predicado, das quais haverá ao menos uma, são letras sentenciais que representam sentenças. A ideia é que no CPC nós possamos demonstrar a validade de uma série grande de argumentos que fazem parte de uma linguagem proposicional, muito embora as mesmas formas de argumento possam ser utilizadas e demonstradas no âmbito do CPRED, do cálculo de predicados. Por quê? Bom, na verdade, nós temos no cálculo proposicional clássico uma linguagem mais simples, no cálculo de predicados uma linguagem mais complexa. Aquilo que vale para o CPC, obviamente, valerá para o cálculo de predicados. No entanto, o cálculo de predicados envolverá uma série de outras noções, né, sobretudo a noção de predicado e também o uso dos quantificadores lógicos, que nós chamamos em Aristóteles de as proposições universais, universal afirmativa, negativa, particulares, afirmativa e negativa, e assim por diante. Muito bem. Vamos entender um pouquinho qual é a diferenciação básica da linguagem do cálculo proposicional clássico e do cálculo de predicados. Observem agora o que vai aparecer no monitor. Tá? Vamos entender um pouquinho a noção de predicado para Frege. Nós vimos que para Aristóteles, predicado poderia ser compreendido num sentido gramatical. O que é predicado para Aristóteles? Naquela fórmula S, sujeito, cópula, e o P de predicado. Para Aristóteles, o predicado é o que não é sujeito. Para Frege, a noção de predicado é diferente, porque ela implica em relações. Exemplo, observem a frase agora. Florianópolis está entre Curitiba e Porto Alegre. Ou entre Porto Alegre e Curitiba. Se nós eliminarmos os nomes próprios, nós vamos ter tracinho, está entre, tracinho e tracinho. E agora nós podemos colocar variáveis nesses lugares vazios. Nós podemos dizer x está entre y e z. E podemos chamar essa relação de a relação R. R, x, y, z. Que quer dizer, x está entre y e z. Ora, essa relação de uma coisa estar entre duas coisas não necessariamente precisa ser usada para a relação entre as cidades de Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba. Podemos dizer, por exemplo, João está entre Maria e José. Certo? Muito bem. Nós podemos pensar nessas relações, né, naquela classificação que vocês vão aprender mais adiante, né, não agora nesse momento, entre tipos de predicados. Predicados que têm apenas um lugar vazio, por exemplo, P maiúsculo de X, que quer dizer X é um professor. Por exemplo, A maiúsculo XY, que quer dizer X ama Y. E, por exemplo, aquela que nós acabamos de ver, R, X, Y, Z, que quer dizer X está entre Y e Z. Mas vejam, existem certas sentenças do português que não estabelecem relações deste modo, como nos exemplos que eu acabei de mencionar. Por exemplo, está chovendo. Está chovendo ou nevando. Se está chovendo, não está nevando. Chove, sem e somente se troveja. Não é o caso que chove. Esses exemplos não cabem naquela noção anterior, daquela linguagem que eu expressei para vocês com exemplos bem básicos, que estabelecem relações entre classes de coisas, classes de indivíduos. Por isso que se cria uma linguagem menor no interior do cálculo de predicados, portanto ela é um subconjunto do cálculo de predicados, que nós chamamos cálculo proposicional clássico. Sempre é importante mencionar a palavra clássico,
porque existem outros cálculos proposicionais desenvolvidos de modo diferente. Certo? O cálculo proposicional clássico é aquele que compõe a lógica clássica, que é essa nossa lógica baliza, por assim dizer, no século XX e contemporaneamente. Essas sentenças, então, portanto, nós as diferenciaremos de enunciados. Vamos chamar de sentenças todas as frases do português que serão objeto de tradução no cálculo proposicional clássico. E vamos chamar, por uma questão didática, todas aquelas outras frases que contêm relações, como eu mencionei exemplos anteriormente, X é um professor, X ama Y, X está entre Y e Z. Vamos chamar esse tipo de frases do português de enunciados, do ponto de vista didático. Vamos dizer que no cálculo proposicional clássico, nós vamos trabalhar com sentenças, como expressões de proposições que nós chamaremos de sentenças. E vamos traduzi-las para a lógica, para o cálculo proposicional clássico. E vamos chamar de enunciados todas aquelas outras frases do português que contêm relações e que serão objeto de investigação de quem pesquisa no cálculo de predicados. Com isso, nós podemos, então, demonstrar a validade de uma série de argumentos que fazem parte da linguagem proposicional, tá? Embora as mesmas formas, como eu dizia antes, possam ser utilizadas no âmbito do CEPRED, acrescidas de outras frases mais complexas, como eu exemplifiquei aqui para vocês. Como uma linguagem formal, o nosso cálculo proposicional clássico terá uma sintaxe e uma semântica. Nós podemos trabalhar algumas coisas do ponto de vista sintático no cálculo proposicional clássico e algumas coisas do ponto de vista semântico no cálculo proposicional clássico. Ora, nós devemos notar que a linguagem do cálculo proposicional clássico dá conta de sentenças que são expressões de proposições cujos predicados são, como César Mortalha os define, zeroários. Quer dizer, não contém propriedades ou relações em suas formulações. Está chovendo, está chovendo, está nevando, hoje é segunda-feira, Pedro vai, Maria não vai, etc. Embora possamos encontrar uma série desse tipo de sentenças em nossa linguagem natural, o português, ainda assim o conjunto delas é limitado se considerarmos outros usos. Não importa. Nós vamos aprender uma linguagem formal, que não é muito ampla, mas que tem uma sintaxe e uma semântica. E o primeiro aspecto sintático que nós vamos aprender é a transformar as nossas frases do português em frases lógicas. Frases que nós chamaremos de fórmulas. E assim como nós aprendemos a escrever corretamente no português, deveremos saber corretamente escrever as nossas fórmulas do cálculo proposicional clássico, o que será objeto de investigação da nossa quarta aula.